Amém, irmãos? Aleluia. Que alegria poder estar na casa do Senhor. Amém? Dia cansativo, dia quente, mas dia de bênçãos também. Amém? Aprove ao Senhor separar esse momento precioso para que nós pudéssemos buscar e receber dele nessa noite. Amém? Não há outro de quem nós queiramos receber senão o Senhor. É só dele que a gente quer receber, amém? E por isso nós estamos aqui nessa noite. A você que nos acompanha pelas redes sociais, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que o Espírito Santo de Deus possa ir de encontro agora, trazendo alento, alegria, mais certeza e convicção da palavra sobre você e a sua casa também, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos cantaram um louvor aqui que eu não sabia, né? Mas que bênção ao ouvir aquele louvor. Deixa queimar, deixa queimar. Eu não vou parar. É muito forte quando nós declaramos isso, não é verdade, irmãos? Deixa queimar, Senhor. Eu não vou parar, eu não quero parar. Eu quero continuar. De fato é essa sede que o Senhor quer alicerçar no nosso coração. Amém? Custe o que custar, essa é a sede que o Senhor quer alicerçar dentro de você, que o Senhor quer proporcionar a você. Amém? Vivemos dias difíceis, é verdade, mas Deus não deixou de ser Deus. Deus continua querendo inflamar o meu e o seu coração, e naturalmente eu te falo com propriedade nessa noite, nos dias que são difíceis, nos dias que não são fáceis. Porque estar inflamado da presença de Deus quando tudo vai bem, essa é fácil. Porque a gratidão mensura algo precioso em nosso coração. Então a gente deixa tudo queimar dentro de nós. Quando tudo vai bem, é fácil levantar um clamor ao Senhor. Mas não é fácil levantar um clamor ao Senhor e declarar isso ao Senhor quando as coisas não estão indo muito bem. Quando nós passamos por momentos difíceis, e quando eu digo nós, quando hoje, por exemplo, nos dias de hoje, os momentos em que a humanidade está passando. Amém? E eu queria falar algo poderoso da parte de Deus ao seu coração nessa noite. Há dias que eu queria ministrar essa mensagem, mas eu aguardava, eu queria ter ministrado semana passada, mas a minha esposa estava viajando. Falei, não, espera ela voltar. Amém? Deixa ela voltar, que aí a gente recebe da parte de Deus todo mundo junto. Amém, Tiago? Amém. E o Tiago, irmão, está rindo ali, porque falou, você não vive sem a pastora. Sem Jesus e depois sem a pastora. É impossível. Outro Tiago foi da Rei Davi, ele está gravado, vai para o Brasil, o que é isso aí? E eu falei, irmão, janta aí. Não, pastor, está suave, eu estou tranquilo. Falei, amém, amém. Pela manhã eu acordei cedo, fiz um café. Não, pastor, eu estou tranquilo, que eu não tomo nada de manhã. Eu falei, não, irmão, meu café é bom. Esse café é bom. Mas, irmãos, sem mais delongas, eu queria compartilhar algo precioso com vocês, que remete aos dias de hoje. E o tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você é: guarde isso no seu coração. Inflamado pelo fogo. Inflamado pelo fogo. Você já percebeu que ao longo da nossa vida, às vezes até sem percebermos, nós somos inflamados, nós somos conduzidos, às vezes permitimos ser contaminados por tanta coisa, mas nem sempre, cotidianamente, intensamente pelo fogo. E prova disso é que nós, no meio do caos, não estamos preparados para tudo.
Estamos preparados às vezes para enfrentar uma luta, para poder trabalhar para pagar uma conta, para levar o alento, o alimento, o sustento para dentro de casa. Mas se der um grau ou se subir um degrau a mais de conceito de dificuldade, nós não estamos preparados para certas coisas, é ou não é verdade? A gente se debilita, a gente se fragiliza. Por quê? Porque nós somos inflamados muitas das vezes pelo senso de dominação acerca da preocupação. Ela cria algo na nossa vida que às vezes nós não conseguimos segurar. Mas eu queria compartilhar algo com você nessa noite que é possível. É possível você ser inflamado durante o tempo todo pelo fogo do Espírito Santo de Deus. É possível e é necessário. Eu queria compartilhar com você nessa noite que não tem como você viver no meio do caos e enfrentar as circunstâncias na sua vida, principalmente quando o degrau aumenta, se você não for inflamado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. É impossível. Mas é difícil. Muito difícil. E eu queria compartilhar as circunstâncias, a experiência de um homem da palavra de Deus. Um homem que foi inflamado de tal forma que se ele vivesse nos nossos dias de hoje, alguém ia procurar um albergue para ele. Ei, eu quero te ajudar, você está passando fome. Eu vou te levar para um albergue, a prefeitura tem lugar para você dormir. Eu vou te dar um presto-barba, um shampoo, uma peça de roupa, porque está impossível de ficar próximo a você. Se esse homem vivesse nos nossos dias, a única diferença seria o pretexto dentro do contexto da tecnologia que nós temos hoje. Mas o ambiente racional do ser humano não mudaria absolutamente nada do dia em que ele viveu sobre a face da terra. Não seria diferente. Por causa de dois ambientes em específico: religião e política. Circunstâncias que às vezes nós não queremos nos envolver, mas move a sua vida em tudo, sem você perceber. Força você. Essa semana eu estava lendo sobre um assunto interessante que está sendo estudado pelos maiores governos sobre a face da terra, de que o sistema, falando sobre tecnologia, não suporta mais. Lembra quando todo mundo achava que no ano 1999, quando chegasse em 2000, daria uma pane no que dizia respeito a computador? Que tudo ia travar, que o sistema iria entrar em colapso? Mas há um projeto em andamento. Por que compartilhar isso? Porque você precisa ficar esperto. A tecnologia, o sistema não supre mais. Já tomaram o entendimento e a conclusão de que é necessário fazer um reset. Em que, pastor Ventura? Em tudo. É necessário pegar as informações que foram lançadas ao longo da história da humanidade, desde que o ser humano existe sobre a face da terra. Governos, histórias, guerras, batalhas travadas, países que foram libertos, que foram conquistados, que foram escravizados, que nós aprendemos na escola, que você aprende hoje, que você acessa. Quanta coisa que você não teve experiência para poder viver e aprender, mas se você quiser saber hoje, você vai aonde? No Google, no YouTube, que está entrando em colapso. E a única forma de manter a humanidade continuando a acessar as práticas da informação é fazer um reset. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa, Machado?
Daqui a algum tempo, se isso acontecer, quando você quiser mostrar para o Davi como era precioso e gostoso jogar bolinha de gude, e ninguém sabe mais isso, só tem na internet, não tem mais, porque foi dado um reset. Quando você quiser pesquisar sobre como é precioso as crianças brincarem num parque, ouvindo coisas saudáveis, e não existe mais isso, você vai pesquisar e procurar no YouTube e no Google, não tem mais, porque foi dado um reset, porque o sistema entrou em colapso. Olha isso. Pastor, isso é impossível. Se nós continuarmos a ser a igreja que nós estamos sendo, está mais do que possível. Quando você procurar a respeito das cartas vivas de referência que passaram sobre a face da terra, grandes pregações que alavancaram, que geraram um fogo poderoso dentro do seu coração, e você não tem livro, não tem nada mais, vou pesquisar no YouTube e no Google, para alicerçar ainda mais a minha fé e da minha família. Não tem mais. Um ambiente totalmente preparado para conduzir a mim e a você e ao futuro, ao legado da igreja, a viver dentro do acesso de informação que destinarem para mim, que será possível. Eu não tenho mais a liberdade de ver as coisas que eu gostaria de ver, eu sou condicionado a ver o que se propõe a ver. Essa semana tiraram de um dos maiores países do mundo o nome Moisés do seu idioma, porque Moisés remete a alguém que Deus levantou para libertar um povo da escravidão, e um povo que acompanha um grande líder para ser liberto da escravidão, ele se posiciona, ele se reivindica. Acabou, não existe mais. Se você chega na China hoje, é proibido dizer esse nome, não existe esse nome mais lá. Isso é só a ponta do iceberg. É por isso que eu e você precisa ser inflamado pelo fogo do Espírito Santo de Deus, porque senão qualquer vento vai te derrubar. Abra a Bíblia comigo. Olha a história desse homem, desse Zé Ninguém, desse zero à esquerda, desse que aos olhos da sociedade tinha tudo para dar errado. Abra a Bíblia no livro de João, capítulo 1. João, capítulo de número 1, nós vamos ler primeiro o versículo de 6 ao 9. Guarde essa mensagem no seu coração. Além de hoje, deixa ela falar com você nos próximos dias, porque tudo que nós vamos ler aqui agora não é diferente nos dias de hoje. Você está vivendo os mesmos dias, você está passando pelos mesmos dias, você se depara com o mesmo tipo litúrgico de liderança, ou de governo, ou de tudo imposto. Não é diferente. João capítulo 1, verso 6 vai dizer assim, olha só. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Deus enviou um homem chamado João para falar da luz, mas ele não era a luz. Mas ele veio para falar que a luz, a verdadeira luz, estava chegando sobre a face da terra. Versículo 19. E esse foi o testemunho de João.
quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperados? Ele: não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Verso 24, então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito você tem de batizar? E João te traz outra resposta: eu batizo com água, mas já está em seu meio alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do rio Jordão, onde João estava batizando. Só até aqui. Olha que tema maravilhoso, o início de tudo. A Bíblia vai dizer no seu verso de número 6 do capítulo 1, que Deus enviou um homem chamado João Batista para falar da luz, mas ele não era a luz. A grande verdade é que ele não era ninguém, mas era ele que Deus preparou e enviou para falar que a luz estava chegando no mundo. Um homem que não tinha envolvimento com o grande contexto da religiosidade da época, porque os religiosos de Jerusalém, dois grandes de sua liderança, Anás e Caifás, mandaram perguntar. Então ele não tinha envolvimento com os tais. E era uma parte daquilo que regia toda a autoridade sobre o povo na época. A outra parte era a política, que andava atrelada conduzindo o povo com as suas leis e estatutos, que ora sim, ora não, agradava a Deus em algumas coisas, mas na maioria das vezes não. E de repente, quando a sociedade, quando o povo esperava que iria se levantar, em algum momento, alguém, mas envolvido, trazido do meio de um contexto estudado, Deus envia alguém que não era a luz. João não era condizente com o chamado aos olhos dos homens. Não era político e nem religioso. O ambiente onde João vivia da pregação não condizia com ele. Porque naqueles dias, nos dias de hoje, não é diferente. Qual é o ambiente que você remete a ser um ambiente de pregação? Religiosamente falando, para você ter evidência de que ali está sendo pregada a palavra de Deus. Em primeiro lugar, tem que ter uma igreja. Tem que ter banco. Tem que ter púlpito. Tem que ter uma roupa condizente para poder estar aqui. O ambiente de João Batista não tinha nada disso. Não tinha uma igreja. Não tinha um templo. Não tinha uma roupa. O ambiente não era condizente para a época. Não tinha câmera. Não tinha redes sociais.
não estava em tempos. Quando Deus enviou, João só tinha uma única coisa que favorecia aquele homem: a voz e o vento. João não estava cercado de pessoas que intercediam por ele, que cobriam a vida dele de oração, ou que mantinham o ministério dele. Ele só tinha a voz e o vento. Não tinha carta de referência mediante a sociedade da época para representá-lo. Não tinha nada. Ele gritava e as palavras cumpriam o seu propósito. Mas hoje é o contrário. As pessoas hoje já se apegam ao contexto de que para eu ser inflamado pelo fogo, ou de eu ser ferramenta de Deus, eu tenho que ter tudo que João não tinha. Hoje a igreja do Senhor entende que ter voz e vento não tem voz nenhuma. Mas a Bíblia vai me mostrar e vai me ensinar que numa época em que não tinha absolutamente nada disso, Deus cumpriu o seu propósito com a voz e com o vento. Sem tecnologia, sem templo, sem carta de referência, sem título nenhum. João gritava. A pregação de João era essa: arrependam-se, porque vos é chegado o reino de Deus. Deus perdoa. Deus te perdoa. Mas o machado está à árvore. Deus perdoa os seus pecados, arrependa-se. Mas o machado está à árvore. O machado está à árvore. A pregação de João, ela era para os judeus. Olha isso. A pregação de um zero à esquerda era para os crentes, que foram criados e chamados para dar fruto, mas não estavam dando fruto. E quando João vira e fala: arrependam-se, porque vos é chegado o reino de Deus, o machado está aí na árvore. Era uma pregação para aqueles que foram chamados para ser carta de referência para Deus, mas não estavam sendo. E a voz de João Batista cumpriu o seu propósito. De repente a voz de João Batista chega lá em Jerusalém. Ei! Lá na beira do rio Jordão, tem um doido lá gritando para todo mundo, batizando o povo, mandando o povo se arrepender. Mas quem é ele? Não é ninguém. Fique tranquilo, tem 400 anos que não acontece nada. Ei! 400 anos de silêncio de Deus. Deus faz uma exortação no livro de Malaquias que o povo está oferecendo sacrifício de qualquer jeito para ele, doente. É isso que o livro de Malaquias fala, e a gente só lê Malaquias 3:10. Trazei todos os dias para a casa do tesouro. Lê Malaquias. Você vai ver que Deus está tão chateado com o povo que em algum momento ele diz assim: quisera eu que alguém se levantasse e cerrasse as portas. A vontade de Deus há 400 anos antes era que alguém se levantasse e fechasse a porta das igrejas. É assim que Deus se encerra e cala por 400 anos. 400 anos depois Deus levanta um Zé Ninguém, sem roupa, se alimentava do que tinha, que aparecia, com providência de Deus. Nos nossos dias, se João Batista começasse a declarar na beirada de qualquer rio da Lagoa da Pampulha ou do rio Arruda, talvez eu e você ia jogar ele lá dentro.
Não se assuste com eu falar isso. É por isso que o tema dessa mensagem de hoje é inflamado pelo fogo. Eu só consigo ter uma dinâmica de reação diferente com o meu espírito se eu for inflamado realmente pelo fogo do Espírito Santo. Se eu não for, a minha percepção de palavra de Deus é completamente diferente da que realmente é. É completamente diferente. Eu vejo por uma ótica diferente. Eu vejo a palavra de Deus pela ótica da religião e da política, pelo que rege tecnologia, suprimento. João Batista não tinha suprimento, ele tinha a voz. A voz chegou lá nos sacerdotes, nos grandes em Jerusalém. Anás e Caifás. Não, você está ficando doido, tem 400 anos, relaxa. Tem 400 anos que não acontece nada, não é agora que vai acontecer. E de repente quem levou para será que é Elias? Não. Será um profeta? Não. Mas ele batiza? Não, esse homem está doido. Mas os números de pessoas em volta dele, sem nada, sem recursos, sem roupa, fedendo, sem ter o que comer. As pessoas estão aumentando o seu número. Tem alguma coisa naquele homem. Ele não tem nada, mas tem alguma coisa. Ele é sujo, mas tem alguma coisa. Por quê? Porque tudo que está acontecendo está por causa do que ele fala, não por causa do que ele tem. Mas quem está lá com ele o tempo todo? Quase ninguém. Ele anda praticamente sozinho, algumas poucas pessoas. As pessoas vão e escutam a palavra e ele batiza essas pessoas. Espera aí. Começou a ter uma preocupação. Me incomodou. Não obstante a postura, só com a voz de João Batista incomodou a religião da época. Na vida daqueles que Deus chamou para dar fruto e não estava dando fruto. Na vida daqueles que Deus chamou para dar fruto e não estão dando fruto. Eu te convido a pensar, antes de continuar, isso identifica alguma coisa com você ou com alguém que você conhece? Que foi chamado para dar fruto e não dá fruto? Porque remete para si a responsabilidade, entendendo que o seu formo de pregar a palavra de Deus é que é o certo e não da palavra. Você acha que remete a alguma coisa de hoje na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, que foi chamado para dar fruto e não estava dando fruto? João Batista veio para poder pregar para aqueles que foram chamados para dar fruto e não estavam dando fruto nenhum. Arrependam-se, porque vos é chegado o reino de Deus. Se ele estava declarando arrependa-se, era para alguém que estava fazendo o que era errado. O machado está na árvore. De repente a palavra chega e começa a gerar um sentimento de preocupação no coração daqueles homens. E começa a gerar um sentimento de preocupação no coração daqueles homens. Enviam levitas para lá. Enviam pessoas para ver o que estava acontecendo. Vocês têm que ir lá. Descobre para nós o que é de fato. Eu já ouvi o que é. Agora eu quero entender de verdade o que é que está acontecendo. Enviaram pessoas para lá. Olha isso. A pregação chegou e abalou tanto o império quanto a religião. A voz ecoou aos sacerdotes. Tem um doido gritando na beira do rio. 400 anos de silêncio, de repente aparece um doido gritando na beira de um rio. O Deus Todo-Poderoso que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, faz uma exortação 400 anos antes, através do profeta Malaquias. Está tudo bagunçado, está tudo errado. Vocês estão oferecendo sacrifício para mim de qualquer jeito e achando que está tudo bem. Sabe qual que é a minha vontade? Que alguém tivesse postura e conduta para corrigir tudo isso
e fechasse as portas, Deus se cala. A humanidade sobre a face da terra começa a reger as coisas de acordo com o seu próprio entendimento, não trazendo para si a eficácia de corrigir o que precisava ser corrigido. 400 anos depois, para cumprir a promessa de Deus, ao invés de levantar um sacerdote, ou de Deus envolver o coração de um grande homem que julgava ser de Deus da época, ou de um grande político, e não é diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas acham que para ser uma referência, para que as pessoas deem ouvido, tem que ser alguém grande, que já é grande, para poder ser usado. E Deus levanta um doido que fica gritando: arrependa-se na beira do rio. Foi dessa forma que chegou lá, nos grandes que se julgavam grandes da época. Deus levantou um doido que está gritando na beira do rio, que não era a luz. Não era a luz. Mas aí chega na beirada do rio e começa a perguntar para João. Chegaram lá, a visão não era boa. Ouviram tantas coisas de alguém pregando na beira do rio, batizando. E quando olham para ver a ênfase daquela pessoa que estava causando aquele transtorno todo, tanto na política quanto na religião, esse homem tem que ser grande. Quando chegam lá, se decepcionam com a visão. Um homem que não tinha o que comer direito, que não tinha roupa direito, que só tinha uma coisa: a voz. Que voz é essa, pastor Ventura? A voz do motivo pelo qual nós começamos a falar a respeito da palavra de Deus nessa noite. A voz que foi inflamada pelo fogo de Deus. Não há veste melhor do que essa. Não há tecnologia melhor do que uma voz que é inflamada pelo poder de Deus e guiada por Deus. Não há melhor voz para representar a luz do que uma voz que entende o propósito de sua vida no meio do caos. Queira ser inflamado no meio do caos, e não quando tudo está bem. João foi inflamado no meio do caos. Saiu da sua casa, foi para o deserto. Quem é que quer largar tudo hoje e ir para o deserto para ser voz de Deus? Quem é que quer abrir mão das duas túnicas? A Bíblia vai falar: quem tem uma dá uma outra. Ele abriu das duas, não tinha nem o que se vestir direito, não tinha o que comer direito. Gafanhoto, mel silvestres. Virou uma voz que ecoou em todo Israel. Um doido na beira do rio. Ei! Quem é você? Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Eu não sou Cristo. Não. Então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou Elias. É o profeta que nós temos esperado? Não, eu não sou esse profeta. Olha, enviaram a gente, os líderes enviaram a gente. Isso não é a resposta para nós. Você precisa nos dar uma resposta plausível. Nós não podemos chegar lá para os grandes, ei, e entregar essa resposta apenas de que você não é Elias, de que você não é o profeta que está esperando. A sua voz chegou até lá, eu preciso levar uma resposta plausível. Eu preciso dizer alguma coisa para os líderes. É diferente dos dias de hoje. Ah, é? Vocês precisam levar uma resposta? Instruído por Deus, pela graça e favor. Aqueles que se julgavam donos da palavra de Deus, da autoridade, conheciam de Malaquias para trás. O Messias já andava no meio deles, já estava lá.
Ao ponto de João dizer-lhe: quem é já está, mas vocês não o reconhecem. Então eu vou dizer para vocês, para que não haja dúvida, vou falar dentro da lei que vocês conhecem. Vou dizer para vocês a palavra que fala a respeito dele, que está lá em Isaías, no livro profético que vocês conhecem. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz que clama aonde não tem nada, não tem governo, não tem política, não tem religião. Deus me enviou para falar da luz. Eu não sou luz, eu não sou Elias, eu não sou aquele que veio, porque eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Eu sou uma voz que clama aonde não tem nada. E por causa dessa voz, Deus foi ao encontro aonde tem tudo e trouxe o tudo para onde não tem nada por causa da voz. Mas você batiza. Eu batizo, é verdade. Mas preste atenção. Eu batizo com água para o arrependimento dos pecados. Mas está chegando um aí, aleluia. Está chegando um. Está chegando um que ele batiza com que eu não tenho autoridade. Porque eu não sou a luz, mas eu vim falar da luz. Eu não estou nos palácios, mas eu sou a voz que clama no deserto. E essa voz está dizendo para vocês: eu batizo sim com água, mas aquele cujo qual eu não sou digno de atar as sandálias de seus pés, batiza com fogo e com o Espírito. Batiza com fogo e com o Espírito. Eu sou uma voz. Eu sou uma voz que clama no deserto. Deus precisa da sua voz, da sua disposição. Uma voz fez toda a diferença para abrir as portas do Evangelho de Cristo Jesus. Um doido na beira do rio batizando com água, apenas com a sua voz abriu as portas para o Evangelho de Cristo Jesus. Um doido na beira do rio. É por isso que o próprio Senhor disse: nunca houve e nem haverá dos nascidos de mulher alguém maior do que João Batista. Um doido na beira do rio, uma voz que clama no deserto. Não é esse tipo de grandeza que é reverência para Deus. Não. Conhecemos a palavra, mas às vezes estamos impregnados, como Anás e Caifás, querendo questionar aqueles que estão sendo vozes no deserto, querendo questionar aqueles que estão pagando um preço pelas vidas e pela palavra de Deus. Eu não faço, mas eu questiono quem faz. Eu não oro, mas eu questiono quem ora. Eu ando bonito, mas eu estou questionando aquele que está pregando a palavra de Deus e não está tão bem vestido quanto eu. E Deus vai enfatizar na sua palavra: está tudo errado do seu jeito, eu só preciso da voz. Eu só preciso da voz. Eu coloquei um na beira do rio e através dele, olha o que aconteceu. Foi para lá que eu mandei o meu filho. Foi para um doido na beira do rio que o meu filho desceu as águas. E eu falei com ele através de uma pomba que pousou lá sobre ele, que representava o Espírito Santo de Deus. O meu filho. O meu filho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está tudo errado. Ser inflamado pelo fogo do Espírito Santo não tem nada a ver com o que às vezes nós estamos atentando e buscando. Você se mata por coisa e no final você não está inflamado de nada.
Você se compromete com coisas e quando você vai ver no final, você não está inflamada de nada. Não há uma gota de choro, de alegria na presença do Espírito Santo de Deus. Você ora, não desce uma lágrima. Você ora, não cura uma dor de cabeça. Que inflamação pelo fogo do Espírito Santo de Deus é essa? E Deus está te chamando só para ser uma voz que clama no deserto, sem se preocupar com todo o resto. Deus não está preocupado com o seu curso de teologia, com o seu bacharelado. É importante, mas não é o essencial. Ele só precisa da sua voz. Mas João, antes de ter voz, ele deixou uma coisa acontecer. Senhor, eu vou cortar minha cabeça, mas eu não vou parar. Pode cortar minha cabeça, Senhor, mas eu não vou parar. Foi preso, largado, abandonado. Vocês conhecem a história? A voz que clama no deserto, que pagou o preço para declarar: arrependam-se, pois vos é chegado o reino de Deus. Ele não era a luz, mas falava da luz que estava chegando. É que nos dias de hoje você representa a presença de Deus para declarar em alto e bom tom: arrependam-se, Jesus está voltando. A luz veio e agora está voltando. E às vezes a igreja não entende. Às vezes o povo não entende. Entra seco e sai igual um pó. Quantas pessoas eu tenho visto e observado que entra seco na igreja e sai igual um pó. Não vive a evidência de milagre. Não se inflama pelo fogo do Espírito Santo, mas quer aconselhar, quer dar palpite. Presta atenção! E o que eu falo serve para mim também. Toma vergonha na cara e fecha a boca, cala a boca. Se você não está permitido ser inflamado pelo fogo do Espírito Santo, não abra a sua boca para aconselhar alguém que você não tem timbre, nem parâmetro e nem autoridade para aconselhar. Aleluia. Deus não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. Se você quer ser uma voz, seja uma voz de verdade. Não seja uma voz falsa, porque o machado dá árvore. Não é tempo de brincar mais com a palavra de Deus. Eu vou na igreja no dia que eu quero, eu acordo na hora que eu quero, eu faço missão se eu quiser. Você é livre para isso, mas o machado dá árvore. Nós temos que tomar posição para saber se eu quero verdadeiramente ser inflamado pelo fogo do Espírito Santo. Porque aquele que foi inflamado pelo fogo de Deus, ele falou com autoridade, a voz ecoou, chegou até lá, incomodou, gerou vida. Ele foi a ferramenta que o próprio Deus usou para batizar Jesus ali. Foi referência ao ponto de Cristo Jesus declarar: nunca houve, nunca haverá ninguém como João Batista. E no final ele perdeu a sua cabeça. Até onde você está disposto para poder ser inflamado pelo fogo do Espírito Santo de Deus? Ao ponto de perder a cabeça? Nem tanto, pastor. Então não é inflama. É qualquer coisa. Sabe o que é? Faísquinha. Eu conheço muito crente faísquinha. Que só gosta de atiçar o fogo. Na hora de experimentar o fogo mesmo, ó. É por isso que está cheio de lugar cheio, massageando o ego dos outros. Eu vou lá porque eu escuto que me alegra. Há muitos anos atrás, na Europa, houve um símbolo muito forte que foi batizado de The Voice. A voz. Essa voz, por onde ela passava, ela comovia, emocionava as pessoas.
ao ponto de ser batizado de voz a voz. Um homem chamado Frank Sinatra. Pesquisa depois. Ele emocionava as pessoas com a sua voz. Havia um timbre, algo notório nele, em que as pessoas não conseguiam sair do ambiente onde ele estava, ou ao ouvir a sua voz, elas ficavam emocionadas, e ao ponto dele ser batizado de a voz pelo homem. Mas a humanidade precisa entender que a voz que Deus quer que seja gerada em nosso coração não é emoção, é razão. Porque a emoção tem hora para poder passar, hora para poder acabar. É por isso que eu falei que tem crentes que é faísca, porque ele se emociona, ele se empolga, fala eu quero fazer, daqui a pouco já desistiu. É faísca. É igual a voz de Frank Sinatra, só emociona, não tem raiz, não tem razão. Mas Deus quer nos dias de hoje ainda levantar a voz com razão. Ele continua gerando vida. Jesus veio para gerar vida. Quando Jesus disse que eu e você faria obras maiores ainda, é uma voz que aplica a razão com a autoridade inflamada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. O que aconteceu em Pentecoste, ao ponto das pessoas dizerem, esses homens estão bêbados. Deus quer fazer de novo. Inflamar você com o fogo do Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar que você é doido na beira do rio. Deixa eu falar que você é um bêbado. Deixa Deus inflamar o seu coração. Amém? É isso que Deus quer fazer. Mas você precisa tomar uma posição, porque o machado está à árvore. Eu prefiro que você saia daqui hoje, nessa noite triste, decepcionado, mas convicto de que você precisa buscar essa identidade de ser essa voz única de Deus. Eu não me preocupo, Deus já alicerçou em meu coração. Tem muito fruto por aí, pedradas neles. E eu louvo a Deus por isso. Porque assim como ele preparou o coração de Estevão, ele tem preparado o meu também. Para olhar para ele. Eu quero ser cada dia mais e mais ser inflamado por esse fogo. Você precisa ser inflamado por esse fogo. Vou cortar a sua cabeça e deixa cortar. Se a voz ecoar e alcançar, não tem problema, está tudo bem, porque o viver tem que ser Cristo. Perder a cabeça é lucro. O viver para a sua vida tem que ser Cristo. Se você perder a cabeça, é lucro. Você precisa estar preparado para isso. Você que escuta essa mensagem, precisa estar preparado para isso. Vem dias difíceis, tal quanto ou talvez piores do que os dias de João Batista. O que nós vamos ecoar? A omissão? Não é comigo. Se o doido quer ir na frente igual o doido na beira do rio, deixa ele. Mas o doido na beira do rio pegou um galardão especial para ele no céu, na eternidade. É para os doidos. É por isso que esse ministério, essa igreja sustenta a essência do versículo que diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as fracas como João Batista para poder vencer as fortes, as que não são para aniquilar as que são. Ou eu sou um doido na beira do rio, mas entendendo o propósito de Deus para a minha vida, ou eu vou ser só uma faísca.